Bom, vamos falar um pouquinho sobre psicoterapia de casal. Muitas pessoas me perguntam se é possível utilizar o palco de papéis com o casal. E, gente, dá muito certo a utilização, é muito possível. E a partir dele, as pessoas passam a ter muito mais percepção a respeito da relação e principalmente como elas se sentem na relação, né? Então, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, daquilo que eu vejo que pode contribuir com vocês, tá? Então, a primeira coisa, assim como em qualquer outra atividade dentro do psicodrama, o palco de na terapia de casais, a pessoa sempre que for a protagonista é aquela que vai escolher quem é a peça que representa ela, né, no palco. Né? Então, isso é muito importante porque auxilia a pessoa a entender como ela se sente nessa situação, né? E isso faz com que você consiga também perceber, lembrando-se, sempre investigando, porque às vezes aquilo que para mim representa algo, para o outro vai representar de uma outra forma. Então, não adianta, nossa, ela escolheu grande, então ela se sente grande nessa situação. Não necessariamente, às vezes a pessoa ela tem um porquê de ter escolhido essa peça desse tamanho que não tem a ver com grandeza, com ela se sentir grande, tá? Então, a investigação é fundamental. Porém, quando você vai atender um casal e eles estão juntos e você quer fazer uma imagem, vamos supor, que é algo que pode auxiliar, né? Colocar os dois no palco, eles escolherem uma peça para que representem eles no palco dentro da situação que eles estão trazendo, né? Então, quando você vai fazer isso, é muito importante, diferente da terapia individual, que você peça, primeiramente, que eles olhem para todas as peças. Então, você vai pedir, primeiramente, para que eles olhem para as peças e pensem na situação que eles estão vivendo, né, nessa situação que eles trouxeram nesse momento para vocês. E, a partir disso, que eles escolham uma peça que o represente nessa situação. E quando ele souber que peça é essa, ele vai observar na frente de qual cor, né? Qual cor, qual círculo colorido essa peça está na frente. Então, ele vai gravar esse círculo e quando ele souber, ele dá um ok. Por que isso, gente? Porque, primeiro, quando um casal chega na terapia, a gente está conhecendo inicialmente, a gente não sabe qual o grau de relação dessa pessoa. Então, qualquer ponto pode ser algo que machuque, pode ser algo que gere conflito. Então, dá espaço para que eles possam, de repente, um escolheu um grande, já também vou escolher um grande, alguma coisa nesse sentido não ajuda. Então, quando você faz dessa forma, como eles vão ter que responder rápido depois, né? Então, eles vão, como se diz, é mais fácil, é mais difícil, aliás, deles escolherem pelo outro e não por si próprio, né? Escolher porque viu que o outro escolheu a peça X e não porque realmente eles queriam escolher aquela. Então, quando os dois falam ok, né? Você pergunta para qual a cor que você a tua peça está na frente de qual cor? Tá na frente da verde. Ok. Aí você pergunta, qual dessas três? É a que está no meio, ou é a que está na ponta, ou é essa aqui. E aí você já vai pegar essa peça e colocar. E a mesma coisa fazer com o outro. Qual cor tá? Tá na frente do amarelo. Tá aqui. É importante entender, né? Isso é uma forma, tá certo? Que você vai fazer para que você veja. E aí você pode começar a investigar o porquê que cada um deles escolheram essa peça, o que essa peça pode representar para eles dentro dessa situação. A partir daí você pode montar uma cena da situação, né? Então, uma coisa que aconteceu uma vez, assim, dentro de um atendimento, que eu vi que foi muito, muito importante, foi entender como é que era
essa conversa deles, né? Eles traziam questão de conversa, então como que era essa conversa? E aí pedi para que montasse a cena da conversa, perguntando inicialmente onde aconteceu, e eles trouxeram, aconteceu na sala. Então, como é que é a sala de vocês? Tem um sofá, o rack, uma mesa de centro e a porta. Tá, então vamos pensar. A porta, onde estaria a porta? Pensando aqui no palco. Aí eles colocaram, a porta estaria na parte de baixo. Aí eu perguntei se era essa ou essa. Essa era a primeira, ok. Então a porta. Então eu vou pôr a porta aqui. Essa é a porta. E onde que fica o sofá? O sofá fica na frente da porta, lá no fundo. No fundo, então aí eu pus o sofá para representar. Tá? Aí a mesa de centro está aqui, e o rack que estaria na minha direita, não sei se é de vocês. Então, a sala deles era desse jeito. Né? Aí eu perguntei, então tá, então agora vocês estão na sala, vamos reproduzir para entender como é que funcionou. E eles reproduziram, assim eles fizeram. E o que eles trouxeram? Que o tempo todo o marido estava na porta e a esposa estava no sofá. A esposa sentada, o marido em pé. E ali eles conversavam. E de vez em quando ela levantava, sentava, e ele aqui na porta até que ele sai de cena. E eles reproduziram as falas, tudo, e eu fui entendendo, né? E aí, o que eu percebi nessa cena que eles montaram? Eu fui investigando, na verdade, se geralmente como que eram esses diálogos entre eles, se era dessa forma. E aí eles falaram que nunca pararam para pensar a respeito disso e que eles começaram, nesse momento, a observar, e realmente sempre era assim, sempre um estava fazendo alguma coisa, no caso ela estava vendo televisão, né, e ele chegava, então sempre um estava fazendo alguma coisa, dava uma indireta, o outro pegava aquela indireta, e aí eles começavam na briga, um olhando para a televisão, conversando, olhando para a televisão, o outro ali querendo colocar para fora, e na verdade eles nunca chegavam a lugar nenhum, o marido sempre saía, né? Porque ele ficava irritado. Então, eles não tinham um resultado, né? E aí, a partir dessa sessão, a gente começou a observar isso e entender o quanto isso afetou a relação deles. E, com isso, eles conseguiram encontrar, aos poucos, novas formas. Então, entender a importância de parar, de entender o que é falar um com o outro, de sentar, conversar, tentar conversar, e aí, aos poucos, se dispondo. Né? Então, essa é uma situação que foi utilizado o palco de papéis e que eu vejo que é possível. Então, é bastante possível fazer esse formato de cenas, isso ajuda muito. Outra coisa, isso é do meu trabalho, né? Então, eu acredito muito que dentro de uma terapia de casal vai aparecer as questões do casal e vai aparecer as questões individual de cada um. Uma coisa que eu percebo muito na terapia de casal é que muitas vezes vem questões da família, né, da família nuclear de cada um para aquela família que se inicia. Então, é a forma como eu penso, é a forma que eu fui criado, é a forma que eu vi as relações, e muitas vezes aquilo que eu detesto, eu passo a fazer também no meu relacionamento afetivo, sem perceber, eu reproduzo. Então, a partir do momento que o casal começa a perceber isso, nossa, isso ajuda ele a respirar, a começar a encontrar a forma dele vivenciar as coisas. Então, dentro disso que eu estou trazendo para vocês, quando até mesmo você cria uma cena com uma das pessoas, tá? Quando você vai falar sobre alguma questão de uma das pessoas, você não está fazendo psicoterapia assistida, tá bom? Pelo contrário, porque o mais importante do psicodrama, compartilhamento. Então, vamos supor que um dos dois foi o protagonista.
o fato de depois poder compartilhar, o companheiro, a companheira poder compartilhar com ele, falar como se sentiu, o que isso mudou para ele ou para ela, né? Pode ajudar a esse casal ter mais empatia, se entender mais, né? A estarem mais vinculados, tá bom? Bom, então isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu acho legal também é você entender como está a proximidade do casal. Então, como que você vai fazer isso? A pessoa vai escolher uma peça, qualquer um deles, né? Aí, isso vai depender muito do momento que você está em terapia. Vamos supor que escolheu essa para ela e escolheu esse para ele. E aí você vai pedir para que, aos poucos, ela vá chegando. E a hora que ela vê que tá bom, para. E aí você vai, parou. Pronto, então é aqui. Tá? Isso é muito importante, porque a pessoa ela vai sentindo de que forma que é melhor para... desculpa, ela vai entendendo de que forma que está esse relacionamento, como ela se sente, até qual o limite dela, até onde ela se permite chegar perto do outro, tá? Então, isso é bastante importante, tá bom? Então, é isso aí, gente. É um pouquinho do que é possível fazer em psicoterapia de casal, tá bom?